Sim. mudou o seu trabalho pro... Então, assim, depois da renovação, velho, é uma coisa que assim, é real. Pode, até pra galera que tá chegando agora, que, tipo, tá passando perrengue no começo, se você gostou do país, meu, faz a renovação. Porque depois que você renova, velho, sua vida, assim, melhora de uma forma que não tem, assim, comparação, tá? Porque, primeiro que o inglês é todo dia, né? De segunda a sexta. O VET não, é uma ou duas vezes na semana no período da noite, né? Pelo menos o que eu fiz. Então você já dá aquela respirada, né? Porque você, pô, trabalha pra caramba de dia, trabalha pesado, e aí você não indo pra escola mais todo dia, você já descansa, né? Você já, pô, quando eu saí do restaurante e fui pro container, né? Que nesse meio tempo que eu tava contando, eu fiquei trabalhando nos dois, Sim, sim. né? Na época das férias da escola. Mas quando voltou às aulas, eu precisei escolher. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou trabalhar? Foi aí que eu acabei saindo do restaurante e fui pro container, que era um trabalho de dia, de segunda a sexta, né? Então, uma coisa que eu sofri no começo da Austrália é que né, você faz amizade com a galera da escola e eu tava trabalhando de final de semana. Então, a galera indo fazer churrasco na praia, curtir a praia, verãozão da Austrália e eu indo trabalhar no restaurante, tá Mas Via ligado? assim, nem a luz do sol, né? é algo que todo mundo vai passar em algum Sim, momento sim. estando lá. É algo que... E é importante pro aprendizado. Sim, e o perrengue faz parte do começo, sabe? Tipo, você abdicar de algumas coisas, ali sofrer, se esforçar, mas depois vem a recompensa. E aí eu renovei meu visto, e aí eu acabei continuando no container, de segunda a sexta, então tinha dia que eu chegava cedo em casa, não tendo aula à noite, então, pô, conseguia sair um dia para fazer uma coisa diferente, conhecer outro lugar, né? Então a vida melhorou assim, da água pro vinho, depois que eu renovei. Então, pra Porque galera que... trabalhava todo dia, mas não ia para a escola todo dia. Lembrando que quando você faz o curso VET, dificilmente você vai mais de 2 vezes para semana na escola. Sim. E aí você estava trabalhando só no container, então estava numa vida mais sossegada. Sim. Fechou um visto para 2 Chegar na anos. casa que eu Não, contei. sim, não, sim. Tô dizendo no Sim, sentido de poder ter mais tranquilidade. aproveitar mais a Austrália, né? Aproveitar mais a E Austrália. me fala aí, Gustavo, pra galera ter uma ideia assim, quanto que você ganhava lá no container? Em números, assim, pra Sim. galera ter. Ó, no começo, né? No começo tinha bastante moleque, então tem que distribuir para todo mundo. O CCL, né? Ele sempre tentava, né, fazer um negócio mais equilibrado para, porque como era por container feito, tem containers que são mais caros, então se você faz um container mais caro, você vai ganhar mais no final do dia. Então ele sempre tentava revezar a galera para todo mundo ganhar ali mais ou menos parecido. Mas quando você é novato, você começa por baixo. Mas nos containers mais difíceis, às vezes, né? Que não paga tão bem. Então eu acho que eu comecei uma média ali de $900 mil. Não, 900 mil não, dólares? 900 900 a 1000, a né? Ah, tá. $1.000. Oh, Ô, 900. eu tava hoje saindo Cara, o daqui cara indo tá vender mandando container, agir. cara. Eu ia trabalhar de Não, mas ó, container. pra que fique Tá? claro, isso é por semana, hein? Por Isso aí não é semana. por mês, não, é por semana. Por Então a gente semana. tá falando aí de quase $4.000 por Por mês, assim, de mês. cara. De cara. Né? De cara. Então, e aí eu fui evoluindo, evoluindo. Quando eu saí da Austrália, eu ainda tava no container, né? Fui um tiozão lá no container, vamos dizer assim, né? A coluna sofreu bastante lá. Mas quando eu voltei, eu já tava ganhando uma média de 1.500, 1.800, né? Tipo, até pra galera aí dar... Porque assim, você não tem que contar vantagem, mas eu acho que é legal inspirar a Sim, galera. sim, sim. Uma semana eu bati $2.800. Em uma semana. Foi assim. Lembrando que o custo de vida mensal da Austrália ali em torno de, sei lá, $1.500. 2.000 se você tiver um estilo de vida mais... Sim. O cara fez 2.800 uma semana, né? Em uma semana. Mas isso já foi um tempo Isso já experiente, já não, veterano ali. já tava a pandemia, então a Austrália já tava ali portas fechadas, muita gente tinha ido embora da Austrália, que foi bom para quem ficou, porque aí assim, o que que aconteceu? Era muito trabalho, poucas pessoas, então o salário foi aumentando, então a galera começou a ganhar mais, trabalhando até igual ou menos que antes. Legal, você falou essa questão da pandemia, cara. Você pegou metade do seu visto no período de pandemia. A pandemia começou em março de 19, né? Eu voltei pro Brasil em fevereiro de 22, então peguei esse tempo todo lá. Aí, o que Foi a fez época você de... continuar? Porque a gente sabe, começou a pandemia, a Austrália fechou fronteiras, ninguém entrava, se sair você não voltava mais. E aí, o que fez você tomar essa decisão? Eu acho que é Sim, importante você contar, porque assim,
se Deus quiser, a gente não vai mais passar por esse tipo de situação mais. Mas muita gente acontece algum problema Sim. grave aqui no Brasil e fala, pô, vou jogar tudo pro alto que eu tenho aqui na Austrália, ou, pô, não tô querendo Muita viajar gente. porque eu tenho alguma coisa no Brasil que me prende, enfim. Psicologicamente falando, o que fez você continuar na Austrália com a pandemia rolando e não Sim. falar, vou voltar pro Brasil? Então, primeiro foi a questão do trabalho, né? O que acontece? Como eu expliquei, né? Tudo praticamente chega de container na Austrália. Então, o país precisava continuar se abastecendo. Então, o que acontece? A gente virou um essential work. Então, era um trabalho essencial na Austrália. Então, a gente não perdeu o nosso trabalho. Assim, o que acontece? Muitos brasileiros, por exemplo, que trabalhavam em restaurante, trabalhavam em café, tipo, essas coisas fechou. Tipo, pô, o cara que trabalhava barman, pô, fechou bar, fechou. Porque a Austrália foi muito rígida com a pandemia. Era tipo assim, era estudar online, era sair para trabalhar e acabou. Não tem essa, tipo, festinha clandestina. Tipo, até rolava, mas aí era quem queria participar, né? Mas, tipo, esse negócio de ir na praia não era liberado. A Austrália era rígido. Então a gente saía para trabalhar. Estudava online e era isso. E aí muitos brasileiros que trabalhavam nessa área de hospitality, que a gente fala, né? Que é restaurante, essas coisas todas, perderam o trabalho. Então se desesperaram, falaram, pô, e agora? Sem trabalho, como que vai ser? Então, assim, por, né, ter a garantia que meu trabalho não ia acabar, eu falei, pô, eu não vou sair daqui, né? E aí comecei a ver a situação do Brasil. Tipo, pô, o Brasil, enquanto a Austrália, sei lá, no período todo de pandemia deve ter, né, no máximo 10 mil pessoas perdido, assim, vamos dizer assim. Aqui no Brasil bateu o quê? 600 Eu nem sei mil, o número. sei lá. Milhões, cara. É? Foi muita gente. Então, E aí você tava num trabalho legal, que te remunerava sim. bem. Uma coisa que eu sempre me preocupei com a minha família, então eu até pensei, pô, eu acho que até para minha família, vamos dizer assim, na idade que eu tinha, eu via amigos meus daqui do Brasil indo pra festinha, esse negócio todo, né? Tipo, galera toda pegando. Eu falei, meu, às vezes eu posso levar um mal pra minha casa. Eu falei, meu, vou ficar aqui na Austrália quietinho, minha família quietinha lá, né? E sempre preocupado, sempre pensando neles, mas graças a Deus, assim, meus pais passaram bem, né? Meu irmão mais novo também passou bem nesse sentido A gente vai falar um pouco depois do seu irmão mais novo. Tá chegando a hora de meu falar um pouco case, dele né, aí, de do seu sucesso. case de sucesso. E aí, enfim, aí você ficou o tempo todo. Eu sei que você foi morar em